Bem, o Instituto da Brasilidade é uma instituição pública, sem fins lucrativos, e tem aproveitado a aproximação do bicentenário de independência do Brasil, em 2022, para realizar uma série de seminários, os quais a gente retoma o Brasil como objeto de estudo. E o tema de hoje será a indústria. E hoje nós temos como convidados Davi Kupfer, diretor do Instituto de Economia da UFRJ, André Nassif, economista do BNDES, professor de Economia Internacional da UF, e Erickson Teixeira, economista pela Unicamp e economista de carreira no BNDES. Vamos direto, sem muitas prolegômenas, ao tema. A minha palestra vai ser basicamente uma tentativa de construir e explicar por que política industrial só tem sentido no contexto de um plano de desenvolvimento, de um projeto nacional de desenvolvimento. Fora disso, você não faz política industrial. Então esse vai ser o objetivo da palestra, da minha exposição. Para fazer isso, a primeira coisa por onde eu começaria é explicitar em linhas gerais, em grandes linhas, sem muita preocupação com rigor, mas para tentar caracterizar, buscar uma caracterização para que vocês entendam o que é a evolução da indústria nesses 200 anos. Se a gente não conseguir entender o que é essa caracterização da indústria, como a indústria se modificou, como a indústria se transformou, a gente não consegue fazer uma discussão de política industrial nos tempos atuais. Então, basicamente, boto o óculos aqui para poder enxergar minhas notas. Bom, basicamente o que a gente tem? Repito, em linhas gerais. A gente tem a primeira revolução industrial, ou a revolução industrial de uma forma mais precisa, né? Que ela dura aproximadamente 1,5 séculos, e que você tem o quê? Você tem, nesse momento da revolução industrial, uma apropriação do direito de produzir por parte dos industriais, dos empresários. Porque você está fazendo, se está fazendo uma desapropriação da exclusividade de produção por parte das guildas, da produção de bens por parte das guildas, das corporações de ofício, e essa possibilidade de produzir e mais ainda de comercializar passa para esses empreendedores. É a discussão, grosso modo, do livre comércio, o direito de comercializar a produção fora dos caminhos tradicionais que haviam lá até o meados do século XVIII, começo do século XIX. Essa revolução industrial é muito bem descrita em vários livros, não vem aqui o caso se entrar nessa exposição, mas são três coisas são fundamentais. Uma delas é relativa à transformação da forma de produzir, onde se introduz a máquina a vapor como força motriz, e o trabalho, embora exigisse alguma experiência, o trabalho na indústria exigisse alguma experiência, ele começa a ser ditado pelo ritmo das máquinas. E, no ponto de vista da comercialização, há dois fatos fundamentais. O primeiro fato é a máquina a vapor. Ela gera uma revolução monumental nos meios de transporte, e temos a introdução do trem, que substitui a tração animal. Então, o que a gente consegue fazer é afastar a produção das beiras de mar e de rio, penetrar na busca de matérias-primas e penetrar na busca de melhores possibilidades de produção mais ao longe da costa ou dos rios, graças ao trem, que funciona como um meio de transporte de grande porte, coisa que não havia antes pelas carroças. E outra coisa fundamental é o surgimento do telégrafo.
o telégrafo, que permite uma instantaneidade com algumas horas, de comunicações que antes levava-se dias, porque era o deslocamento físico do comunicador. Então essa, em grandes linhas, é a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial começa quando, já no final do século XIX, depois do século e meio, um pouco mais de 50 anos, ela domina o mundo. Quando se tem a introdução das linhas de montagem, a mecanização e os ritmos da produção passam a ser ditados pelas máquinas. Todo mundo aqui deve ter visto o filme clássico Tempos Modernos do Charlie Chaplin, onde a máquina dita o ritmo, ou ele se adapta ao ritmo da máquina, ou ele é devorado pela máquina. Outra mudança muito grande são a geração a introdução da energia elétrica, o uso da energia elétrica e os avanços mecânicos que permitem essa própria mecanização, a linha de montagem, o Fordismo na produção industrial. E temos uma outra questão também fundamental que vai caracterizar essa segunda Revolução Industrial e que pouca gente percebe, que até hoje este evento determina os ritmos da indústria no mundo inteiro. É o advento do petróleo, da utilização do petróleo como fonte de energia, como combustível para uma fonte de energia, a fonte de trabalho, que era o motor a combustão interna. Esse petróleo, muita gente, eu canso de ver por aí as pessoas falando, mas o petróleo é poluente, o petróleo é isso, o petróleo é aquilo, mas pouca gente se lembra que, por exemplo, o meu óculos tem derivados de petróleo, a câmera que está filmando tem derivados de petróleo, o cabo do microfone tem derivados de petróleo. Então, o que aconteceu nessa segunda Revolução Industrial, que é a coisa mais relevante que se tem? Nós superamos, enquanto seres produtivos, seres que transformam, uma civilização que transforma bens, a gente supera os limites das matérias-primas naturais. Nós passamos a criar matérias-primas, nós passamos a criar superfícies, passamos a criar volumes, passamos a criar plásticos, poliuretanos, polietilenos, passamos a produzir acrílicos, blocos, etc. e tal. Isso vem com a segunda Revolução Industrial. E essa segunda Revolução Industrial vem acompanhado de duas modificações fundamentais também nas suas bases. Na questão dos transportes do comércio mundial, a gente tem a criação dos navios que não mais são movidos a vento. Então você tem ritmos, tem maquinários, e esses navios passam a ter velocidades definidas em função da capacidade de avanço da tecnologia. E, do outro lado, ou seja, encurta-se distâncias, porque distâncias sempre ser pensadas em tempo. E, por outro lado, paralelamente a isso, nós temos também uma revolução nas comunicações, que é o advento da voz. A gente supera aquele limite dado pelo telégrafo, pela codificação do telégrafo, e passamos a ter a voz como meio de comunicação. A voz, seja através do telefone com algumas limitações, seja através do rádio com poucas limitações em termos de distância e limitações zero, acesso em termos de sigilo. Então essa é a segunda Revolução Industrial. Na indústria tem duas coisas que são importantíssimas de se destacar. Uma delas é a questão, uma delas é a questão dos ganhos de escala. Graças a novos métodos de energia, avanços na parte de engenharia, você consegue, se atinge ganhos de escala. Você consegue ter máquinas maiores, máquinas mais eficientes, e gera-se ganhos de escala. Quem conseguir modernizar, quem conseguir pegar a máquina mais moderna, tem ganhos de competitividade com quem tem uma máquina mais antiga, tem maior lucratividade. Esse dado é fundamental.
também lá no final a gente volta nisso. Bom, a terceira revolução industrial, basicamente, são alguns avanços que a gente tem já nos anos 60, principalmente nos anos 60, e avanços esses com uma modificação fundamental na questão da forma de produzir. Você antes tinha uma máquina que ela era montada e organizada para uma determinada atividade, reprogramá-la é uma coisa extremamente complexa e você consegue, graças ao avanço de mecanização, de miniaturização e de outros tipos de comandos, muitas coisas ligadas à proliferação da energia elétrica, você passa a ter máquinas com controle numérico, que são mais facilmente reprogramáveis. Você consegue reprogramar a máquina e mudar de padrões de produção, mudar de produtos, de padrões de produto, de uma forma um pouco mais rápida do que antes. Então isso te dá uma flexibilidade maior e são questões fundamentais para ganhos industriais e fundamentais para a gente ter presente, lembrar desse fato na hora que eu vou chegar a falar do Brasil mais à frente. Na questão de comunicações, a gente passa a ter a imagem fax, temos a instantaneidade da voz através dos satélites e temos televisão, uma série de outros avanços em termos de comunicação. Mas a maior revolução que há, além desta questão da flexibilidade das máquinas, é a unitização de cargas. Essa unitização de cargas é basicamente container. Aqui pouca gente, Alexandre, Dark, lembram um mundo sem containers, eu também lembro vagamente, mas os navios eram de carga geral e eram navios onde você tinha que botar toda a carga dentro, um trabalho imenso nos portos para depois planejar essa carga para o próximo porto para poder ter rapidez, ou mais rapidez do que tinha antigamente. Com o advento do container, esse tipo de coisa muda. Você tira dos transportes, vamos chamar assim, um elemento chave, que é o elemento de montar as cargas, e passa para dentro das empresas. E quem ganha nos transportes é quem consegue operar com mais containers, montar linhas de comércio maiores, quem consegue se estruturar mais. As pessoas falam muito de grandes navios, etc. e tal. Se a gente lembrar que começo dos anos 60, nós já tínhamos navios com 500, 800 mil toneladas de capacidade, você tinha petroleiros com 1 milhão de toneladas de capacidade, e a gente trabalhava com navios de carga geral com 20 a 30 mil toneladas de capacidade. Então, o que era um limitador não era a capacidade de produzir navios grandes, era a capacidade de gerenciar essas cargas. Então, você tem um processo grande de containerização. E, finalmente, nós chegamos no período atual, onde a gente supera o problema do controle numérico, as máquinas passam a ser controladas digitalmente, temos avanços monumentais na questão de mecanização, de gerenciamento à distância, com internet, etc., dos processos produtivos, mas o mais importante não é isso. O mais importante não é este fascínio, essa prestigitação que se atribui à internet e aos processos digitais. O mais importante é outra coisa na indústria, e é isso que é a estrutura de por que eu defini a palestra como política industrial só se faz no âmbito de um projeto nacional. O mais importante é o quê? Química e física assumem os papéis determinantes no processo de produção, de aferição, de qualificação da produção. O que antes você tinha alguém produzindo lá um carro, um bloco de aço no Vale do Ruhr com determinadas características, produzindo chapas planas de aço aqui em Volta Redonda com outras características, você passa, com avanços na química, na física, na metrologia, você passa a padronizar insumos. E padronizar insumos passa a padronizar processos, e padronizar processos passa a
padronizar produtos finais. Então, quando se compra um telefone celular hoje aqui, você sabe exatamente, quando olha o manual dele, o que é que ele está te oferecendo. Porque tem lá uma série de padronizações de tipo de serviço que ele está oferecendo, e por trás daquela padronização, você tem uma padronização para os fornecedores. O fornecedor tem que oferecer um chip com determinadas características. Quem vai produzir esse chip não importa, ele tem que ter aquelas características, e aquela empresa tem que ser auditada, tem que ser aferida que ela está produzindo aquelas características. Vale isso para o chip do telefone celular, vale isso para um propulsor, me fugiu agora da cabeça do nome, de um aerogerador elétrico que tem 45 toneladas e que é um bloco de ferro fundido que está pendurado lá numa torre de 100 metros que ninguém nem vê, mas tem lá 100 toneladas em cima daquela torre de 100 metros. Então, vale também para eles esta parte da metrologia, da química, da física, de avanços que tiveram. E, finalmente, para fechar essa parte da Revolução Industrial, tem uma outra coisa que também pouca gente se lembra, mas houve no começo dos anos 80, nós estávamos aqui fazendo uma transposição de um governo militar, governo dos generais presidentes, para um governo civil, mas pouca gente prestou atenção que neste momento, nos Estados Unidos, você tem uma gestão Ronald Reagan, você tem discussões sobre propriedade industrial, e essas discussões sobre propriedade industrial vão marcar profundamente o que está ocorrendo hoje. Até começo dos anos 70, até meados dos anos 70, o que era patente? Patente era o modo de produzir. O que passa a ser patente hoje? Patente hoje passa a ser o produto. Hoje, digamos assim, o alfabeto já estava em domínio comum, porque hoje o que se patenteia é o alfabeto, por exemplo, dos genomas. O cara patentearam todo o alfabeto, eles não têm a menor noção para que serve aquele genes, mas está patenteado. Se você quiser usar o gene, você tem que patentear. E isto é uma introdução que ocorre nos anos 80 e que condiciona hoje a nossa indústria. Tá? Bom, fechado esse breve linhas gerais, então, o que acontece, grosso modo, entre esse primeiro movimento da indústria no século XVIII e XIX, para hoje? Você tem um rompimento do que havia naquela época de produção local, onde você tinha indústrias internacionais que atuavam localmente. Eu me lembro bem aqui, a gente tinha lá na minha infância Leite Ninho. Leite Ninho é Nestlé. Nestlé é uma multinacional europeia, mas ela estava operando aqui no Brasil e produzindo localmente aqui no Brasil o Leite Ninho. Então é essa coisa que eu estou falando, em indústrias internacionais que produzem localmente. Os insumos são locais e os insumos internacionais são insumos especializados, com origem controlada. Você quer produzir um determinado, digamos, queijo, você vai trazer um determinado fungo que só é produzido na França para produzir aquele queijo. Então, os insumos locais, alguns importados, mas toda a produção é local. O que nós temos hoje? Com a padronização de qualidade e desempenho dos produtos, que eu falei pela química, física e pela metrologia, você tem também uma padronização dos insumos e dos métodos. E você tem uma padronização dos bens de capital, que vão produzir qualquer coisa. O que traz isso como impacto? Traz isso como impacto a criação de redes internacionais industriais. Pouca gente conhece aqui, tem alguns estudos que foram feitos aí no começo, no meados dos anos 90, e o cara não é um desses, como é que eu diria, bem propagandeado na academia, que chama-se Gary Gereff, e o cara está estudando lá no final dos anos 90 como é que se estruturou a rede de aquisição de produtos hortícolas na África, feita pelos franceses. E a partir disso ele começa a elaborar uma série de teses, uma série de observações,
E ele constrói uma tipologia de 2 tipos básicos de indústria que são hoje facilmente identificáveis. O tipo básico, um deles ele chama de Producer Driving, que seria o quê? O industrial define os seus fornecedores. O industrial define e estrutura uma cadeia de fornecedores com base nessas padronizações. Então, o exemplo mais fácil de dar aqui é o exemplo da indústria automobilística. A indústria automobilística XYZT tem lá os seus fornecedores, quem fornece o seu motor, quem fornece a coroa e pinhão, quem fornece as partes de fundido, a parte de bronzina, a parte eletrônica. Isso tudo é definido e são fornecedores organizados internacionalmente. Todo mundo aqui que assiste uma corrida de Fórmula 1 vê uma plaquinha lá escrita assim, Magneti Marelli. O que é Magneti Marelli? É a fábrica integrada com a Fiat para a Ferrari, né? A Ferrari era a única empresa que tinha uma fábrica de carro para competir, não era o contrário, que fornece a parte de eletrônicos. Você tem Magneti Marelli, você tem Bosch, você tem grandes empresas que são integradas na produção de um determinado bem cuja diretriz emana do dono do produto, o dono do automóvel, o dono do telefone celular, etc. Você tem uma outra cadeia possível, são as cadeias dos compradores, dos buyer driving. Então, o exemplo mais clássico que se tem disso é na indústria de tecelagem, na indústria de moda. O cara compra a calça Levi's, a calça sei lá o que, o tênis Nike, ele tem uma cadeia de supridores internacionais e essa cadeia, ninguém entra, ninguém sai. E alguns participam. E para entrar na cadeia, lá no rodapé da cadeia, como fornecedor de matérias-primas, quem vai entrar tem que cumprir uma série de requisitos e tem uma série de atestados para poder produzir. Só para vocês terem uma ideia dessa complexidade, voltando ao exemplo do aerogerador, para alguém fazer uma peça simples, que seria um determinado suporte para um eixo que está rolando lá em cima, um suportezinho simples, pesa 10 ou 15 quilos, um aerogerador, o bloco de aço, para a produção desse bloco de aço, você tem normas rígidas, químicas, físicas, da origem do aço e da forma como, da qualidade dos insumos. Se tem normas rígidas de como fazer esse bloco de aço. E se tem normas, e essas normas credenciam uma fábrica. Então é uma coisa boba, um bloco de aço. Não é qualquer um. Então, por exemplo, a gente pode ter, digamos, uma fábrica, como pegar um exemplo brasileiro, da Gerdau, na Ucrânia. A Gerdau da Ucrânia é a única que pode produzir aquela peça. A Gerdau aqui do Brasil não pode produzir aquela peça porque ela não foi aferida. Então, essa é um detalhe fundamental e a gente chega lá, a gente volta nisso mais à frente. E depois, dali para frente, toda a cadeia, quem vai fazer a usinagem, quem vai fazer a montagem, tudo isso temos cadeias. Então, essa forma de estruturar as redes internacionais, as redes industriais, as redes de comércio, é uma forma rígida e basicamente assambarcou todos os grandes setores industriais. Não tem nada que seja feito diferente. Desde a nossa camisa, ao telefone, ao óculos, a qualquer coisa assim. Você tem uma nova rede que se estrutura hoje em dia, que são redes de fornecedores, de intermediadores internacionais, como por exemplo uma rede aí famosa de internet, que até se apropriou aí do nome de uma região aqui da Sul-América, certo? Em que o que você compra deles, você sabe qual é a performance, você sabe qual é o desempenho, e para você vender no site deles, que é um site de abrangência mundial, você tem que ter uma série de padrões e de aferições e de atestados, senão ele não vende porque ele não quer se expor. Tá?
o site dele não quer se expor. Casos como o que aconteceu tragicamente a semana retrasada, semana passada no Chile, de um outro site que oferece hospedagem, não acontece nesses sites de comercialização. Então, basicamente, esse é o panorama que eu queria trazer da indústria, como a indústria evoluiu, como várias questões surgem com a nova indústria, que é o que nós estamos vivendo hoje, e com avanços que se tem na química e na física, e como isso vai condicionar políticas industriais. Bom, para passar para o Brasil, que é a questão fundamental. Tem uma frase bem machista, escrota, vamos fazer o português bem claro, do Delfim Neto, mas que é uma frase síntese bastante importante. Eu ouvi ele dizendo isso uma vez, parece que ele escreveu várias vezes. O Brasil não sabe penetrar, o Brasil só sabe ser penetrado no comércio mundial. O que ele quis dizer com isso, além do machismo exacerbado que ele tem, por característica pessoal? Ele quis dizer simples: o Brasil, a gente não sabe vender lá fora, nós não sabemos ir aos mercados externos, a gente só sabe ser comprado, a gente sabe sentar e esperar. Tem um ótimo produto aqui, venham comprar, tem um ótimo minério aqui, venham comprar, tem um ótimo petróleo aqui, venham comprar, tem soja, tem o trigo, venham comprar. A gente não consegue avançar e sair desta fase de simples supridores de matérias-primas. E mesmo essas matérias-primas, vamos dizer muito claramente, todas elas são absolutamente padronizadas. Não é qualquer soja que é vendida, é uma soja com tantos por cento de proteína, tantos por cento de água que é vendida. Se ela não tiver tantos por cento de proteína e tantos por cento de água, ela não pode ser transportada. E se for transportada, ela é devolvida, e o produtor, se for transportada irregularmente, mentir-se, você é descredenciado como produtor. Botar água no frango, como fazem para vender no mercado interno, lá fora dá final de carreira para o vendedor. Bom, então é o seguinte: o Brasil, ele se industrializa, começa a industrialização dele no período Vargas. Basicamente, a gente tem um período de industrialização até o governo Vargas de substituição de importações. No governo Vargas se consegue, isso também é mais do que conhecido, é só linhas gerais, você tem um processo de criação de grandes indústrias pesadas. No governo Geisel, o país tenta concluir, tenta, vamos chamar assim, adensar a pirâmide industrial brasileira. Esse é o objetivo do segundo PND, que foi o último, para o mal e para o bem, dado seus maus e para o bem, foi o último plano de desenvolvimento que a gente teve. Lá para cá não tivemos nada mais. Então, o que a gente sai do segundo PND? Isso é importante. O Brasil, nos anos 60, era um país rural, era um país que não tinha nenhuma relevância do ponto de vista científico internacional. O que a gente sai do segundo PND em menos de 10 anos? É uma coisa que pouca gente lembra também. Nas telecomunicações, a gente comprava tudo. Aqui no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda nacionaliza, aqui no Rio, Carlos Lacerda monta uma companhia que me fugiu da cabeça o nome, para ter telefone na zona oeste do Rio, porque a empresa multinacional não estava interessada em produzir telefones. No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola expropria a Companhia Americana de Telecomunicações, porque estava abusando das tarifas, uma série de outras questões. Então, isso era anos 60, começo dos anos 60. Quando a gente termina os anos 70 em telecomunicações, a gente tem uma base tecnológica avançadíssima, certo? Avançadíssima, das melhores do mundo. A plataforma de telecomunicações do Brasil, no início dos anos 80, Centrais Trópicos, já era digital, coisa que não havia em nenhuma parte do mundo. A gente já tinha base tecnológica digital e a gente construiu essa base tecnológica em 10 anos. Mas não funcionava. Não funcionava por quê? Porque nós insistíamos num erro, num acerto que não era mais adequado. E quando você insiste num acerto que não é mais adequado, ele se transforma num erro. Nós insistimos num modelo de autofinanciamento, emissão de planos de expansão, que funcionou muitíssimo bem para os anos 60 e deixou de ser funcional nos anos 80.
E aí, nos anos 90, a gente viu o que aconteceu. Privatizações e mudança do modelo, aí todo mundo falou, a privatização foi ótima, mas não foi bem isso. Mudou-se o modelo. Bom, nas telecomunicações, na eletrônica e computação, nós tínhamos avanços, a gente tinha engenharia reversa aqui, nós tínhamos computador no Brasil, uma empresa chamada Unitron, nós tínhamos uma Cobra que produzia computadores, nós tínhamos indústria de defesa avançada na área de aeronáutica e armamentos, etc. Mas o que como eu apresentava os 5 minutos aqui, eu ia tentar falar em 30, já vi que vai ser complicado, então vou rapidamente para o final. O que acontece? Nos anos 80 existe uma ruptura muito importante na estrutura política do Brasil. É a derrocada dos regimes militares. É a tentativa de redemocratização. E aí o que acontece? Quando vem um novo, a tendência é vamos apagar tudo velho. E ao apagar tudo velho, você muitas vezes pode estar apagando coisas que teriam utilidades, que teriam que ser reclassificadas. O que eu estou dizendo? Se gera um deslumbre, a partir do meados dos anos 80, se gera um deslumbre completo pelo que está no exterior. Se desconhece dentro do Brasil, por exemplo, essa questão da telefonia, essa questão de que nós tínhamos tecnologia, mas era um modelo de financiamento que não funcionava, e, vamos fazer uma crítica, tinha acabado de sair da academia, a academia não conseguia fazer essa crítica, não conseguia analisar essa estrutura microeconômica, essa estrutura industrial, tá? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos aí no início dos anos 80 aquela coisa lastimável que foi o cidadão dizendo queremos o fim das carroças brasileiras e queremos carros do padrão mundial, que foi o Collor. E aí evanece a construção do Brasil, e evanece o quê? Nós não vamos mais construir o Brasil do país do futuro, a gente quer direitos já, a gente quer já ter acesso a um monte de coisas. Bom, crises dos anos 90, elas são resolvidas por FHC, na sequência por Lula, e são os caras que simplesmente insistem na mesma trajetória de deslumbre, na busca do crescimento através da imitação. O que a gente tem em FHC e Lula, e continuamos até hoje, é um processo de desmonte da economia sob controle nacional. É uma coisa que pouca gente fala, por que vale controle nacional? Vale controle nacional por alguma coisa muito simples. Eu não tenho sentido pagar meu táxi, que é um serviço que os economistas chamam de non-tradable, né, não comercializado, um serviço local, por que eu pago o meu táxi em dólares? É isso que se faz quando se pega o Uber, o aplicativo do Uber, e se chama Uber. A gente está pagando táxi em dólar. A gente está alugando casa em dólares. Então, esse deslumbre maravilhado pela tecnologia, pela indústria, afetou o país de uma forma avassaladora. E aí, qualquer um que falasse, vamos ter um projeto nacional, projeto nacional é coisa autoritária, projeto nacional é coisa de milico. A gente tem que ter liberdade, nós temos que ter maior competição. E aí, para ter maior competição, a gente tem que privatizar, temos que trazer empresas estrangeiras, temos que fazer isso, fazer aquilo, da ótica liberal. E da outra ótica que se contrapunha a ela, e que não é oposta, é apenas rival, nós temos que ter uma proteção, temos que ter conteúdo nacional, vamos fazer uma política de campeões nacionais. E aí a gente teve, então, uma desmonte desta estrutura nacional produtiva, industrial, e a continuidade desse desmonte dali para frente. E a continuidade desse desmonte nesses últimos governos Lula ocorre de uma forma bastante interessante. Se ocorre gritando: vivas a indústria brasileira, vivas a os campeões nacionais, viva ao conteúdo nacional. Só que tem um pequeno detalhe que pouca gente se toca. Voltemos lá atrás. Quando nós tivemos uma grande introdução de uma política, por exemplo, de infraestrutura de aerogeradores para a produção de energia elétrica no Nordeste, eu diria assim, sem pestanejar, 85%
do que está montado nesse parque industrial de aerogeradores é importado. Mas quando a gente vai ver, o discurso é exatamente que 70%, 80% é nacional. Então, se faz muita presdigitação, se fez muita presdigitação nos últimos tempos para se romper com o FHC e para se aproveitar a maré positiva das commodities que houve no governo Lula, se fizemos presdigitação para poder criar uma ilusão e o que nós fizemos foi mais e mais e mais desmontar a indústria nacional. Vou deixar mais para frente para o debate, mas só para fechar. Quer dizer, a questão fundamental é que para o Brasil não há alternativas a não ser industrializado. Se não for industrializado, o Brasil, nós somos, a desgraça da desgraça. Não dá para sustentar 200 milhões de pessoas com comércio, não dá para sustentar 200 milhões de pessoas com mercado aberto, não dá para sustentar 200 milhões de pessoas sem que haja uma rede industrial profundamente integrada, com dinâmica determinada internamente no Brasil, determinada por capitais nacionais. A gente não tem a menor condição de ter um país desenvolvido sem que isso esteja posto. Então, temos disponibilidade de recursos naturais, temos disponibilidade de insumos, temos capacidade científica e tecnológica, isso tudo nós temos. Agora, como é que eu diria, com o ônus de ter sido já extenso e ter que respeitar o tempo, o que eu diria é que, apesar de tudo isso, o que a gente vê, o que a gente viu nos últimos 20 anos, ou com mais precisão, talvez nos 16 anos, porque em tese existe uma simpatia pelos últimos 16 anos, principalmente os 13 primeiros dos 16, não, uma simpatia, sei lá por quê, mas enfim, o que a gente percebe é que não houve nenhuma proposta de estruturação de uma indústria nacional, e uma indústria nacional ela precisa de várias modificações, várias. Se não houver modificações básicas, se não houver uma repactuação da estrutura federativa, a gente não vai produzir nada. Nós vamos terminar eternamente importadores. Desde uma simples camisa, é mais barato trazer do exterior do que produzir aqui. A gente hoje, a Itália, exporta, a maior exportador de sapatos, o maior produtor de couros é o Brasil. É mais barato. A gente age exatamente o contrário. A Itália taxa o couro industrializado e, para que eles possam industrializar lá, taxam o couro, os sapatos, e nós aqui destachamos tudo e temos uma lei Candir. Então a lei Candir faz o quê? Que não seja interessante você circular produção no Brasil. Não é interessante eu tirar couro produzido num frigorífico lá no Mato Grosso e trazer para o Rio Grande do Sul para ser processado. Enquanto isso permanecer, enquanto esta reforma federativa, enquanto um projeto nacional que diga nós não temos alternativa a não ser Brasil, não for discutido e implementado, nós vamos fazer políticas tópicas e políticas meramente de presdigitação como foram, melhor dizendo, as políticas mais recentes de conteúdo nacional, que de conteúdo nacional tem muito pouco, de campeões nacionais que terminaram apoiando e fazendo mais concentração de renda, ou vamos cair no lado reverso, que é o lado trágico hoje, que é, vamos liberar tudo porque é legal, voltando ao início dos anos 80, aos anos 90, que é legal a gente trazer tudo, ter grande dinâmica aqui, produzir aqui, e a gente então tem que criar, a gente tem que ofertar condições para criar a demanda, a oferta de condições básicas vai gerar uma procura por parte dessas multinacionais para vir para o Brasil produzir. Isso é uma solene mentira, e é uma solene mentira, um solene engodo, é um grande erro de análise econômica, porque, como eu voltando aqui do que eu falei antes,
há grandes redes de indústria montadas no mundo. Se a gente não tem nenhuma rede de indústria, a última que a gente tinha foi perdida, que foi a Embraer, a gente não tem condição de fazer absolutamente nada a não ser penetrado. Ser penetrado vão vir aqui e comprar o que for bom, o que for padronizado, e o resto deixa para lá, desmonta esse país. Então, sob pena, tinha muito mais coisa para falar de ter atropelado o discurso, sem falar em política industrial hoje no Brasil, a meu ver, sem discutir um projeto nacional, um projeto de país, é engodo, prestigitação, e a gente não vai a lugar algum. Tem uma apresentação, Davi brincou comigo que está requentada, está requentada, mas ela foi preparada semana passada, porque coincidentemente, né, eu fui convidado para fazer uma apresentação do BNDES com um tema muito parecido, sobre desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Na verdade, ao falar de desenvolvimento, provavelmente eu vou estar falando também de estagnação, porque a economia brasileira está estagnada há 40 anos. Eu vou fazer uma rápida apresentação analítica sobre o que se entende por desenvolvimento, o que pode levar à estagnação. Né? Talvez eu vou entremear rapidamente para resumir o que foi o Brasil no período de desenvolvimento e o que tem sido o Brasil no período da estagnação, e conclusões e sugestões de política. Bom, se a gente pega dois grandes livros, né, do que se chama Economia do Desenvolvimento, né, um do John McCombie e o Anthony Tyrrell, e o mais recente do economista mexicano chamado Jaime Ross, Rethinking Development Economics, a gente poderia resumir, né, um processo de desenvolvimento em uma série de fatos estilizados, ou seja, regularidades empíricas que se observa na maioria dos países que conseguiram ser bem-sucedidos no processo de desenvolvimento, ou seja, conseguiram concluir o que os economistas têm chamado de processo de catching up, ou seja, emparelhar para níveis de renda per capita, de padrão de bem-estar compatíveis com países de renda alta. O primeiro, ou seja, pensando num país muito pobre, né, ou seja, com uma indústria praticamente incipiente, Brasil ali nos anos 30, 40, né, isso vem lá do Arthur Lewis, o desenvolvimento nada mais é do que um processo mediante o qual os recursos, em especial os trabalhadores, saem do setor de baixa produtividade, agricultura tradicional, e vão migrando para o setor moderno, ou seja, a indústria. Né? E por que a produtividade, uma vez que esse processo se inicie, né, e se sustente, por que a produtividade média da economia aumenta e se sustenta? Justamente porque a indústria ela tem uma característica especial, o Érico colocou quase que implicitamente, que é por ser de maior intensidade de capital e por ser foco principal gerador e difusor de progresso técnico, ela tem maior ganho de produtividade do que os demais setores, incluindo a agricultura tradicional e o setor de serviços, né, principalmente os serviços daquela época em que a maior parte dos bens, né, demandavam mão de obra de baixa qualificação. Ao fazer isso, é a indústria que comanda, né, a taxa de crescimento da produtividade da economia como um todo. Né, na linguagem do Kaldor, né, o setor industrial é motor dinâmico da produtividade agregada porque ele estaria sujeito a economias estáticas e dinâmicas de escala. Quer dizer, estática à medida que a indústria vai aumentando a sua participação no PIB, né, isso, a produtividade, né, cresce. Né, e dinâmica porque como ela é foco, gerador e difusor de progresso técnico, né, ela cria maior capacidade de acúmulo, de capacitação técnica e conhecimento ao longo do tempo. Isso também contribui para o aumento da produtividade. Terceiro, o quarto fato estilizado, esse foi muito realçado por Kaldor e recentemente retomado pelo Gabriel Palma, é que se esse processo, né, de industrialização ele é abortado precocemente, né, ou seja, se o país por algum fenômeno deletério, doença holandesa, ou passa por desindustrialização prematura, que é o caso do Brasil, né, que vem sofrendo esse processo desde meados dos anos 80 e aprofundou justamente nos anos 2000, ao longo, né, dos governos Lula
e Dilma. Sem intenção, um pouco não intencionalmente. Então, é importante notar que o Caldo argumentava muito que quando o processo de desenvolvimento ele vai sendo bem sucedido, né, os setores inicialmente contam com grandes diferenciais de níveis de produtividade. Né? Quer dizer, a produtividade, o nível de produtividade da indústria é muito maior do que a agricultura tradicional e do setor de serviços. Mas à medida que esse processo avança, né, chegar a um estágio de país desenvolvido, ou seja, ser bem sucedido no processo de catching up, seria teoricamente o mesmo que levar a uma situação de zeragem dos hiatos de produtividade intersetoriais. Na prática, não zera, mas eles reduzem significativamente. Ou seja, porque na medida em que a mão de obra excedente da agricultura se esgota, a única forma pela qual o setor agrícola tem de continuar sustentando o nível de produtividade é incorporando o progresso técnico, um pouco que aconteceu no Brasil. Mas, então, nesse sentido, o Caldo enfatizava a desindustrialização, ou seja, quando os trabalhadores saem da agricultura e da manufatura e vão para o setor de serviço, em especial para os segmentos de alta qualificação de mão de obra. Mas desde que isso já passe a ocorrer, quando a economia atinge um grau que o Caldo chamava de maturidade industrial, entendido aí como uma situação em que esses gaps, esses hiatos intersetoriais se reduzem, né, a desindustrialização é natural. Né? E principalmente, nesse caso, o setor de serviço, ele não chega necessariamente a comandar a taxa de crescimento, mas desde que essa realocação de recursos vá para os segmentos de alta produtividade, setor de serviço de alta qualificação, software, indústria de tecnologia, de comunicação e informação, etc., o setor de serviço tem capacidade de criar sinergias com o setor manufatureiro como um todo. Ou seja, é falacioso, mesmo na quarta revolução industrial para a qual nós estamos transitando, imaginar que o setor de serviço vai ficar doravante desconectado do setor manufatureiro. Não vai. Né? Ele o tempo todo, ou seja, o que está acontecendo é que o setor industrial fabril, ele está incorporando robótica, inteligência artificial, etc, etc. Então o desafio é manter essa capacidade de feedback dinâmico, eu estou chamando de sinergia, dos setores de serviço de alta qualificação, de alta produtividade com a indústria. O quinto, esse quinto eu já falei, né? O sexto fato é que esse processo de estagnação com desindustrialização, entre aspas, prematura, só não ocorreria se os recursos fossem deslocados para os segmentos de maior qualificação de mão de obra, do setor de serviço, e ele conseguisse manter, né, a relação de sinergia dinâmica com a indústria, o que não parece estar sendo o caso do Brasil. Acho que a gente vai ter um dado mais adiante que mostra isso. A sétimo fato estilizado é a famosa lei de Taylor, ou seja, a capacidade da taxa de crescimento do Sul, dos países do Sul, convergirem para a taxa de crescimento da renda per capita do Norte, depende daquilo que eles exportam relativamente àquilo que eles importam. Essa notação aqui é a elasticidade de renda das exportações em relação à elasticidade de renda das importações. Quer dizer, na medida em que a renda mundial cresce, não é isso? Um país com elasticidade de renda das exportações elevado, significa que a demanda de exportações cresce mais que a renda mundial. Isso ocorre basicamente numa perspectiva tendencial de longo prazo com os bens mais sofisticados. Né? Então, se um país se especializa, né, ou seja, se regride no seu padrão de especialização, aprofundando a composição da pauta em bens de baixa elasticidade, ou seja, basicamente commodities, o que ocorre é que o numerador vai ser superior o denominador, vai ser superior ao numerador, e o que ocorre é que o país vai recorrentemente enfrentar crises estruturais do balanço de pagamentos. Vai aparecer um dado que a gente estimou para o Brasil dos anos 80 para cá, né, a relação entre essa elasticidade, mostrando
como que o Brasil, em vez de ter seguido adiante um processo de catch-up, ele entrou em foliberrade, em regressão. O oitavo fato estilizado é que o desenvolvimento não depende, né, ele não é resultado de políticas de laissez-faire, ou seja, de políticas de livre mercado doméstico e políticas de adesão incondicional do livre comércio. Vale dizer, não há, como mostrou a Alice Amsden, nenhuma experiência de país bem-sucedido, nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos, nem os países que se passaram no final do século XIX, nem a Coreia e os tigres asiáticos, e nem atualmente a China e a Índia, né? A Amsden coloca duas exceções, né? Hong Kong e Suíça, né? Mas que seguiram mais políticas de laissez-faire, mas que foram muito em função de especificidades históricas, né? No caso da Suíça, tecnológica desse país. Afora isso, e a gente vai para o para o nono, eu acho que o 10º, na verdade o ideal, faltaria o nono, mas o nono certamente está, faltaria um 8.A, né? O 8.A seria que, se o desenvolvimento não decorre de laissez-faire e livre comércio condicional, isso implica que é preciso a implementação de políticas industriais e tecnológicas. Concordo inteiramente com o Erickson, mas no sentido de que as políticas industriais devem o tempo todo estar dentro de um plano, de uma estratégia de desenvolvimento nacional. E aqui eu entendo como uma estratégia de desenvolvimento nacional, uma estratégia tal que a política industrial estricto sensu, aquela que vai focar as prioridades setoriais ou não setoriais, enfim, definir, né, o conjunto, né, de mecanismos de política industrial, incluindo aí os níveis de proteção tarifária intersetoriais, os subsídios, etc., etc., é preciso que ela esteja em harmonia com a política macroeconômica. Ou seja, harmonia com a política macroeconômica significa que países em desenvolvimento devem implementar políticas macroeconômicas que, se bem, devam estar preocupadas com a estabilização monetária, ou seja, de manter níveis de inflação baixos e estáveis. É preciso que não deixe tendencialmente as taxas de juros reais de curto e longo prazo ficarem em níveis muito altos. Essa é mais óbvia, né? Taxa de juros muito alta aumenta o custo de capital, portanto, é pernicioso o aumento da taxa de investimento. E segundo, e muito importante, tem sido muito realçado pelo chamado novo desenvolvimentismo no Brasil, capitaneado pelo professor Bessa, é que as taxas de câmbio reais não devem estar valorizadas. O real, a moeda doméstica, não deve estar valorizada. Isso não é tão óbvio, porque há toda uma controvérsia de que câmbio real valorizado aumenta o salário real, é verdade. O interessante é que tem dezenas de estudos empíricos, inclusive ortodoxos, a maioria deles, mostrando que empiricamente câmbio valorizado reduz o crescimento. A intuição é muito simples, porque é um pouco o que aconteceu no Brasil entre 2004 e 2014, praticamente. O câmbio ficou muito tempo sobrevalorizado, então a demanda doméstica de fato aumenta, a demanda doméstica aumenta, mas uma parcela substancial dessa demanda acaba vazando via consumo para importações, de bens de consumo e não para bens de investimento. Recentemente, o Jaime Ross, pela primeira vez, no livro de 2013, demonstra matematicamente, tomando o modelo da John Robinson, que câmbio real valorizado, de fato, aumenta o salário real, portanto, beneficia os trabalhadores do curto prazo, mas não no longo prazo. E por quê? Porque se o câmbio está um pouquinho desvalorizado, subvalorizado, você aumenta a taxa de retorno esperada, logo você induz ao investimento e acumulação de capital. É totalmente compatível com Keynes, né, que dizia que o investimento depende da taxa de juros real e da expectativa, mas na medida em que o câmbio um pouquinho desvalorizado aumenta a rentabilidade esperada, aumenta a eficiência marginal do capital. Enfim, as políticas macro de curto prazo têm efeito permanente sobre a composição e a dinâmica industrial e, portanto, do próprio processo de industrialização e desenvolvimento. No caso do Brasil, né, a gente tem mais ou menos a história que o Erickson contou, né? A gente pode dividir em dois blocos: o período da substituição de importações, né,
ou seja, foi orientada para a construção e diversificação do setor manufatureiro, com os instrumentos clássicos que todos os países adotaram, que foram barreiras tarifárias, não tarifárias, estava ficando múltiplo até 64, depois unificado, mas, vejam só aqui, subsídio à exportação pós-68 e mini desvalorizações cambiais, ou seja, crawling peg, ou seja, uma forma em que o câmbio chegou a ser todo mês, né, corrigido pelo diferencial de inflação doméstica e externa, justamente para evitar a valorização. Ou seja, isso é um sintoma de harmonia, né, dos planos nacionais de desenvolvimento com a política macro, né? Isso, infelizmente, né, se perdeu essa perna, né, no período seguinte. Ou seja, por mais que tenha havido ineficiência estática, ou seja, vários setores com excesso de proteção, etc., né, provavelmente os automóveis, né, como o Collor chamou, carroça, até disse ineficiência estática, mas foi inegável a eficiência dinâmica da economia. Ou seja, basta ver que a taxa de crescimento do PIB entre 1950 e 79 cresceu a 7,5% e no mesmo período, 50, 70, e a produtividade do trabalho cresceu em média 4,4%. Só para já antecipar, enquanto aqui nós estamos, portanto, no período de crescimento de eficiência dinâmica, no período subsequente, nós estamos com eficiência estática, porém com elevada ineficiência dinâmica, porque o PIB está crescendo em média 2%, de 80 até agora, e a produtividade literalmente próxima de zero, isso com dados, né, do IBGE, 0,00, enfim, muito próxima de zero. A partir de 90, nós tivemos liberação comercial sem política industrial, com todos os problemas da liberação, foi rápida demais, com sobrevalorização cambial, simultânea liberalização da conta de capitais, o próprio Papa, né, Ronald McKinnon, né, defensor da liberalização de capitais, ele dizia, não faça com câmbio sobrevalorizado, porque isso pode gerar, né, problema de superendividamento. Não foi outra que acabou levando, né, aquelas crises do Plano Real. Mesmo assim, de fato, a produtividade do trabalho decolou, foi o último suspiro de retomada da taxa de crescimento da produtividade no Brasil, entre 90 e 98, basicamente porque, com a sobrevalorização cambial e um parque fabril relativamente velho e defasado por conta da década parada dos anos 80, a década perdida, os empresários aproveitaram para substituir, né, equipamento antigo por novo, tecnologia incorporada, mas, né, às custas de grande enxugamento de mão de obra nesse período. A partir de 2003, a partir de 2004, nós temos o retorno das políticas industriais, até relativamente bem desenhada. A gente não pode dizer, a PDP tem pontos positivos, né, em especial na PDP que eu vejo, que foi esforço de inserir as inovações como objetivo político, visão integrada do sistema industrial com o setor de serviços, porém, repetindo velhos vícios do passado, né, que deveriam ter sido corrigidos à sua incorporação. Falta de foco, ausência de seletividade, generalização de subsídio incriminado, falta de cobrança de resultado. Mas eu não sei, se você pegar o que é que tem de colher, o que a gente pode colher desses três planos, incluindo o último da Dilma, do Brasil Maior. Eu acredito que quase nada, né? Mas aí fica difícil de você desentangular, né? Porque será que esse resultado pífio não terá sido consequência de uma política macroeconômica também, digamos assim, que não assegura o crescimento da economia numa perspectiva de longo prazo? É possível, né? Enfim, nós temos eu fiz um artigo que vai sair semana que vem do Valor Econômico, né, que eu chamo o tripé macroeconômico, é o santo graal, né, do regime macroeconômico brasileiro. O que é o tripé macroeconômico? Ou seja, a trinca de câmbio flutuante, metas de inflação e superávit fiscal primário. Nada mais é do que um tipo de modelo de arranjo macroeconômico muito alinhado com o chamado novo consenso macroeconômico, que foi aquele consenso que uniu o pessoal de escolas de expectativas racionais, os novos clássicos e até os novos keynesianos, Blanchard, etc., e que predominou na academia, em especial Estados Unidos e Europa, até 2008, até a crise de 2008. Que consistia em quê? O câmbio flutuante
Quer dizer, você deixa o câmbio flutuar pela lei da oferta e procura determinar a relação de paridade entre moeda aqui, né, do real com dólar, porque ele vai servir apenas para promover o ajuste do balanço de pagamentos. Com isso, você dá autonomia, você liberta o Banco Central de ficar se preocupando com o câmbio e daria autonomia para o Banco Central fixar a taxa de juros de política, no caso da Selic. Né? E o novo consenso pleiteava políticas fiscais neutras, ou seja, orçamento equilibrado, né, porque isso poderia aumentar a dívida pública e gerar uma situação de desestabilização, e porque também estava ancorada, né, na chamada hipótese, né, do pessoal de Chicago, de equivalência ricardiana, que se o governo faz déficit fiscal, ele está aumentando o gasto hoje, como todo mundo se comporta por expectativa racional, estou esperando que amanhã vai ter aumento de imposto, então uma coisa anula a outra. No caso do Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, você tem o câmbio flutuante para ajustar o balanço de pagamento, superávit primário, porque o Estado se comprometeria com ajuste fiscal permanente para garantir a confiança do público, que é credor do governo, de que a dívida vai ser solvável, né, no longo prazo, e com isso você abre espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros e incentivar o investimento. Quer dizer, estabilizar. E a meta de inflação é que você traz a inflação para a meta, você também melhora a confiança e a economia cresce. Estabilizar a inflação é o mesmo que garantir o crescimento do PIB compatível com o potencial. Por que esse modelo é furado? Porque, primeiro, num país, câmbio flutuante não é um problema, ou taxa de câmbio não é um problema em país desenvolvido, ou seja, que a Bárbara Fritz e a Daniela Prats, da Unicamp, Daniela Prats, dizem que os países desenvolvidos, eles estão no topo da hierarquia internacional de moedas. Então eles não têm que se preocupar com o câmbio, porque o que eles sofrem é basicamente o problema de volatilidade, ou seja, a taxa de câmbio fica ali orbitando em torno de uma taxa de equilíbrio de longo prazo. No caso dos países que estão na base da pirâmide, né, monetária internacional, a taxa de câmbio é tudo. Por quê? Porque suponha, vejam só, um país como o Brasil que adota regime de metas. Suponha que por alguma razão eu estou com os indicadores macro mais ou menos sólidos ou indo em direção ao sólido, né, como o Brasil ali em 2004, 2005, aí as expectativas de inflação aumentam. Como o regime de metas diz que toda vez que a expectativa de inflação sair da meta ou o produto real, efetivo, ficar acima do potencial, o Banco Central tem que aumentar um ciclo, fazer um ciclo de aumento de juros. Então suponha que aumenta a expectativa de inflação. Como a conta capital está aberta, né? Esse é que é o problema. O movimento de capitais está aberto. Ao criar um aumento diferencial de juros, você atrai excesso de capitais, uma parcela dele, pelo menos metade de curto prazo, pelo menos metade. As estatísticas do Banco Central colocam lá investimento direto, em geral 50% a 60%. Só que tem uma rubrica dali que está também dentro do investimento direto, que chama empréstimo intercompanhia, que as filiais multinacionais pegam fora para fazer carry trade aqui, aplicar no mercado financeiro e ter ganho financeiro. Então, o que acontece? A entrada excessiva de capitais aprecia o câmbio, sobrevaloriza a moeda, reduz a produtividade da economia a longo prazo, pelos argumentos que eu apontei antes, leva o país a aumento de déficit de conta corrente crescentes e insustentável. É o caso do Brasil. Se você pegar as estatísticas, é recorrente, né? Ele sai de 0,5%, vai para 4,5%. O que acontece? Nesse interregno, antes ou depois, seja se os fundamentos macro estão sólidos, ou antes deles deteriorarem, qualquer choque doméstico ou externo que você tenha, né, você tem fugas repentinas de capital, quer dizer, o câmbio ele passa por episódios transitórios, mas violentos de depreciação, o que acaba obrigando, dadas os efeitos novamente deletérios sobre a inflação, que o Banco Central aumente a taxa de juros novamente. Ou seja, o tripé macroeconômico da forma como ele é operado, o modus operandi aqui no Brasil, ele não assegura nem a estabilidade e nem o crescimento, né, numa perspectiva de longo prazo. Que tem dados que mostram, né, você cria uma tendência, né, ao que o Bresser chama de armadilha de juros altos,
câmbio sobrevalorizado e baixo crescimento. E aí você tem, né, três indicadores, né, que mostram, né, todo o processo de regressão, né, industrial, da composição da pauta exportadora, etc., do Brasil. O primeiro é que você teve uma reprimarização da pauta. Em média, só produtos agropecuários compunham 20% da pauta de exportação, aumentou para 45%. Os produtos manufaturados, que representavam em média 77% no início da década, cai para 53%. Se você soma os primários e propriamente ditos, com os manufaturados intensivos e recursos naturais, isso vai bater, né, 66% da pauta de exportação. E você teve exatamente um aprofundamento, né, da maior dependência, né, de exportação, e a maior parte delas exatamente das exportações de maior sofisticação tecnológica, ou seja, intensivos em escala e fornecedores especializados baseados em ciência. Aqui o outro indicador, que é exatamente a estimação da lei de Taylor, a gente estimou a elasticidade de renda do que a gente exporta e a elasticidade de renda do que a gente importa, né? A gente fez o exercício para 80, 2010 e quebrou a série 80, 98, 99, 2010. Olha só, para cada 1% de crescimento mundial, o impacto sobre a exportação era de 1 ponto alguma coisa, né? Na década de 80, 90, né? E das importações 1,9. Ou seja, o Brasil conseguia crescer a longo prazo, mantendo o equilíbrio do balanço de pagamento, mais ou menos 69% do crescimento mundial. A partir de 99, a elasticidade das importações, a cada 1% que o país cresce, bombaram para 3,3%. Ou seja, a gente aumentou a dependência de importações e de alta sofisticação tecnológica, que são aquelas que têm elevada elasticidade de renda. Ou seja, nós entramos em falling behind, porque o país passou a crescer apenas menos de 40% do crescimento mundial. E aí o que a gente fez? Isso é um trabalho que a gente já botou ponto final às 2 semanas, né? Nós decompusemos o comportamento da produtividade de trabalho no Brasil de 50 em 2011, pegando a base de dados de Groningen, que foi toda compilada pelo Angus Madison e que usa dados, é alimentado por dados de fontes oficiais, sistema de contas nacionais. E aí o que a gente pega? Os dados da Groningen são esses 9, então nós subdividimos agricultura, mineração, indústria, construção, serviço de base, são 9 setores, nós subdividimos em 5: agricultura e mineração, indústria e transformação, construção e infraestrutura energética, serviço de baixa qualificação de mão de obra e serviço de alta qualificação. Por quê? Porque nós constatamos que, aqui tem os dados, né, a produtividade entre 50 e 79 cresceu a 4,4, entre 80 e 94 menos 0,9, 95 também foi pífio, ou seja, a partir de 50 crescemos 2,1. Eu fiz o exercício de 80 até 2011 da 0,02, não mais que isso. Assim, eu peguei aqui, olha só, a produtividade de 2012 a 2018, a base de dados é compatível. Fui no sistema de contas nacionais e atualizei, só para ter uma ideia meio grosseira, eu não botei isso no paper, né? Na verdade está sendo negativo em menos 0,4. Quer dizer, quando você pega a taxa de crescimento da produtividade de 80 até agora é 0,0 alguma coisa. A gente não está nem semi-estagnação, como que é o Bressa, a gente está em estagnação literal. E aí, o que o Roderick faz? Essa é a metodologia dele com a Danny Roderick, com o Barbarelli e Macmillan. Ele pega a produtividade total e decompõe em efeito between. O que é isso? É o efeito mudança estrutural, que é aquele que está alinhado com o primeiro fato estilizado. À medida que o setor, que é um país em desenvolvimento, a produtividade está crescendo, porque ela emana do deslocamento de recursos, de trabalhadores do setor de baixo para o de alto, você tem, né, um efeito mudança estrutural. E o efeito IDIM, que é exatamente ligado às características do próprio setor. Você para a agricultura, a única forma pela qual ela tem como continuar crescendo a produtividade é pelo efeito dela própria, o progresso técnico. O Roderick diz, né, argumenta, que quando um país ainda não emparelhou, não concluiu o catch-up, se a produtividade for induzida por efeito setorial, ela é growth reducing, ou seja, redutora de crescimento. E se ela continuar sendo induzida por mudança estrutural, ela é growth enhancing, indutora de crescimento. Então a gente tem aqui, né,
Isso aqui é a fórmula, não precisa pegar, ou seja, para fazer o exercício. Quer dizer, então aqui é acumulada, tá? A produtividade acumulada entre 50 e 79 foi de quase 250%, né? Sendo que os dois efeitos, acumulada tem que somar dos dois efeitos, tem que ser o resultado dos dois efeitos, o IDIM em vermelho e o Bituin mudança estrutural em verde. Os dois efeitos foram importantes, mas o que deve ser esperado mais importante, que é a mudança estrutural, foi mais importante que o IDIM. A partir de 80, nós entramos num processo de estagnação. Foi negativo. Aqui, 95, 2011, pífia. Aqui tem esse gráfico é muito sintomático. Eu sempre pensei, para mim isso foi uma surpresa, que a desindustrialização brasileira estivesse ocorrendo de deslocamento de trabalhadores da agrícola e da indústria para o setor de serviços, mas não foi. Né? A participação dos trabalhadores no emprego da indústria, no emprego total, né? Ela está mais ou menos, ela deu uma subida aqui por volta na década de 70, né? Depois caiu nos anos 80, mas ela está mais ou menos orbitando aqui, sei lá, se eu estou olhando, em torno de 10%, um pouquinho mais de 10%. O que ocorreu foi quase de forma monotônica, né, ao longo de todo o processo de desenvolvimento brasileiro, um deslocamento contínuo de trabalhadores da agricultura para os serviços de baixa qualificação de mão de obra. Ou seja, isso é fatal, porque, né, a economia brasileira perdeu tração estrutural para deflagrar novos ganhos de produtividade numa perspectiva dinâmica. E nós fizemos, seguindo o Roderick, tentando fazer um exercício para investigar quais são os fatores determinantes da falta de mudança estrutural. Então a gente só regrediu o componente de mudança estrutural a variáveis micro e macroeconômicas. O Roderick usa no modelo dele, que ele faz um painel de não sei quantos países, a participação do emprego na agricultura e no emprego total. Quer dizer, quanto maior a participação, maior a expectativa de mudança estrutural, porque você tem muito trabalhador, né, no setor com excedente de mão de obra. O que a gente fez? Adaptou o modelo pegando variáveis adaptadas ao contexto brasileiro, que o período foi para 95, 2011, que é o que a gente está interessado, que foi o grosso da estagnação. Então a gente pegou participação do emprego nos segmentos de serviços de baixa produtividade em relação ao emprego total, quanto maior, menor a produtividade esperada, o aumento da mudança estrutural. A participação das exportações de bens primários no total exportado, quanto maior você está se comoditizando, menor, né, o impacto esperado. A taxa de juros real, quanto maior, menor a mudança estrutural, aumento do custo de capital. Taxa de câmbio real, pelos argumentos que eu apontei, quanto mais desvalorizado, um pouco, né, porque se tiver demais, você gera inflação. Maior o impacto positivo esperado sobre a mudança estrutural. Tarifa, o efeito é ambíguo, e o grau de abertura, o efeito ambíguo. Nós fizemos 3 regressões. Na primeira, em todas elas, deu câmbio em primeiro lugar, em ordem de uma decrescente magnitude, seguido pela reprimarização da pauta, depois pelo grau de abertura e depois pela taxa de câmbio real. Tarifa não deu significativo na primeira, aí a gente tirou a tarifa para ver o que dava. Continua não dando. Aí depois na terceira nós tiramos também grau de abertura e outro. Nas 3 regressões, o que ela mostra é que a estagnação da economia brasileira nos últimos 10 anos, né, depende basicamente, tem sido influenciado pela tendência à sobrevaloração do real, seguido pela reprimarização da pauta, seguido pelo grau de abertura comercial bom. O Brasil tem baixo grau de abertura, né? Quer dizer, X mais M, exportação mais importação do PIB é baixo. Mas é baixo porque o país cresce pouco. E é baixo porque estruturalmente a gente está concentrado em commodity. O volume está muito concentrado nesse tipo de produto. E, afim, qual seria, na minha perspectiva, o que fazer? O problema do governo brasileiro atual é tudo palavras ao vento, né? Porque se a gente tem um Guedes durante 8 anos, esquece, a gente vai... perspectiva nenhuma. Né? 8? Pois enfim, mas o argumento não é só desse governo, mas o argumento que vem desde, né, o Temer, né? Basicamente é o quê? Política supply side, reforma previdenciária. Eu sou a favor da reforma previdenciária, tirando
os aspectos socialmente indesejáveis. Mas o problema é que política supply side, previdenciária, tributária, etc., elas são condição necessária, mas não suficiente para deflagrar. Você vai precisar de políticas industriais e tecnológicas, né, que promova a reindustrialização, mas conectando o setor industrial com, né, a nova. Né, o Davi brinca, mas como é que a gente vai passar para a quarta? A gente nem conseguiu dar algum salto para a terceira. A gente tem que lidar com isso. E mudar o regime macroeconômico. Né? O que significa mudar? Né? A gente fez um paper recente, que vai sair do Cambridge Journal, na discussão teórica, Inflation Target é compatível com a economia keynesiana e pós-keynesiana? Não. Mas a gente não teve coragem, então tem que mudar o Inflation Target. Bom, como é difícil você fazer mudanças bombásticas no Brasil, eu acho que o Brasil, pelo menos, poderia, né, seguir, né, eu acabei esquecendo de falar, que o novo consenso nos Estados Unidos ficou velho, porque os novos keynesianos já aceitam um papel da política fiscal, principalmente nessas etapas de recessão. E já aceitam a ideia de que a política monetária não deve só olhar a meta de inflação. A Janet Yellen, ex-chairman do Banco do Fed, chegou a escrever um artigo recente, num livro compilado por Blanchard, pós-novo consenso, pós-crise, sugerindo aos países que têm meta de inflação que adotem metas de inflação flexível, ou seja, várias metas, vários objetivos e vários instrumentos, e não só um objetivo, a inflação, com um instrumento justo. Né? No caso do Brasil, como é que isso poderia ser feito? Por exemplo, aumentar o horizonte temporal para o alcance da meta, como faz, são só 27 países que adotam o regime de metas. Desses 27, só o Brasil mais 2 que querem trazer a inflação para a meta em um ano. Os outros são de 3 a 5 e alguns, o Chile, é médio prazo. Isso daria maior espaço ao Banco Central, dadas as demais condições, inclusive o ajuste fiscal, para ele conseguir, de fato, manter as taxas de juros reais, que baixaram, mas ainda estão altas, porque o Banco Central não está seguindo a regra de Taylor, que diz que se a inflação está abaixo da meta e o PIB está abaixo do potencial, a gente está com um gap de produto de menos 6, com desemprego de 13 milhões. Ele é para reduzir o juro, ele não reduz. Né? O segundo, uma política fiscal procíclica, ou seja, que o governo revogasse junto ao Congresso e propusesse tirar, ou seja, mudar a emenda do teto. Por quê? Porque ela não vai dar certo. Ela não funciona. Nem com a economia em recessão, porque a situação fiscal piorou, e nem com a economia em expansão, porque como é que você vai ficar 10 anos com um gasto caindo em relação ao PIB se a taxa de crescimento da população está aumentando? Você vai criar um conflito, né, na alocação de recursos que é politicamente, né, inviável. Enfim, uma política fiscal, então, que o ajuste contemple despesa e receita, e criando alguma cláusula de escape para o Brasil aumentar a participação de investimento público. Não tem essa ideia de que você vai fazer a reforma e que vai vir uma enxurrada de dólares para fazer investimento em concessão em PPI, é equivocada. Acabou, o Moreira Franco abriu o PPI, não teve nada. Né? A Índia, a China investe 9% do PIB em investimento público. Do PIB a Índia 6%, o Brasil é menos de 1%. Né? Isso é muito complicado. E uma política fiscal ativa. Né? Ou seja, incluindo, se for o caso, o controle de capitais. Bom, enfim, é isso. Obrigado. Acho que nós tivemos, isso não é crítica aos meus antecessores, de modo algum, mas tivemos 2 apresentações que se somam, porque, de certo modo, se me permite, o Erickson falou de indústria, mas não falou de macroeconomia, e, de algum modo, o André falou de macroeconomia, mas não falou de indústria. Ou mencionou a indústria, mas não fez a ligação. E me parece que a gente tem que colocar toda essa problemática em uma perspectiva histórica, não tão longa, a gente deve voltar às revoluções industriais anteriores, mas pelo menos voltar ao momento em que a economia brasileira descarrilha, lá pelos idos do final da década de 70. Obviamente, são muitos diagnósticos, são muitas sugestões de interpretação desse período histórico, mas, de algum modo, a chave de tudo vai partir daí, porque, desde então,
nós não podemos encontrar algum período efetivamente robusto do ponto de vista do crescimento e do desenvolvimento nacional. Então, certamente, alguma coisa aconteceu na virada da década de 70 para a década de 80 que fez a economia brasileira descarrilhar, perdeu sua direção, perdeu o contato com os trilhos e, aparentemente, não conseguiu recuperar esse contato desde então. Nós temos problemas múltiplos e, certamente, o que a gente está querendo discutir aqui não vai se resolver dando primazia ou buscando atribuir primazia aos erros de condução da política econômica no plano macro ou no plano da política industrial. Eu acho que essa altura do campeonato, e principalmente, se me permitem aqui a intimidade, olhando o tamanho do buraco que a gente está, acho que a resposta satisfatória para essa pergunta é que se cometeu os maiores erros em ambas as dimensões. Então, de fato, acumulamos erros de condução política que transformaram um país cheio de oportunidades em alguma coisa que agora a gente está tateando para ver uma saída possível, para começar a construir tudo de novo, não se sabe como, nem quando, nem porquê, e assim sucessivamente, né? E isso, pensando do ponto de vista da indústria, significa tentar entender que condições levaram a indústria a uma crise de longuíssima duração. Nossa indústria está em crise há 4 décadas, considerando que a gente está terminando essa agora, né? A de 80, de 90, a do 00 e a do 10. São 40 anos de alguns espasmos em termos de expansão, ou de diversificação, ou de mudança estrutural, mas a maior parte desse tempo foram tempos de pouco dinamismo, de semi-estagnação ou de total estagnação, de recuos importantes em vários planos. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que problemas muito marcantes precisam ser devidamente identificados, como eles se interrelacionam e, pelo menos no nível da proposição, colocados na mesa para que se consiga construir algumas linhas de ação possíveis. Então, eu tenho feito essa apresentação, aqui até, viu, André, eu não botei mas aqui eu não continuo, essa é de agosto de 2018, está bem mais requentada, mas, de todo jeito, esse slide, né, a gente tem que pensar o seguinte. Eu falo isso, obviamente, nem tudo aqui é perfeitamente demonstrável, mas é didático, ou pelo menos tem intenção didática. Tente imaginar que, em algum momento, seguindo conhecimento solidamente estabelecido, consensualmente estabelecido entre os economistas, de que a economia é cíclica e que, portanto, devemos esperar ciclos tanto de curta duração no tempo histórico, quanto ciclos mais longos. Mas considerando que a economia é cíclica, em algum momento vai vir um ciclo de crescimento. Então, a partir desse momento para trás, em algum momento, o ciclo vai reverter e a economia vai entrar em crescimento. E esse momento que vai acontecer, só não sabemos quando, em algum momento se achava que poderia ser em 2020, ou até um pouco antes. Agora, 2020 já não parece ser um momento razoável para isso já é o ano que vem, e talvez então 2022, quando vai se comemorar o bicentenário da independência, não interessa. Interessa que quando a indústria voltar a crescer, eu acho que é possível se entender que esse novo ciclo vai ser muito apoiado em indústria, por razões estruturais, por razões que se conseguem enxergar no próprio processo de mudança estrutural. Agora, eu estou botando em parênteses a indústria e os serviços correlatos à indústria, que talvez, à medida que o tempo vai passando e esse crescimento não chega, cada vez mais são os serviços correlatos que vão fazer o trabalho. Porque o peso desses serviços no complexo indústria-serviços é, de fato, crescente. Acho que o André pontuou isso muito bem.
naquilo que diz respeito à importância dos serviços induzidos pela produção industrial na geração do próprio valor industrial. Eu acho que a gente faz uma confusão, ela pode ser expressa, eu acho, nas fronteiras entre as classes de produção, que são três, sempre foram três, talvez nunca deixarão de ser três: agricultura, indústria e serviços. Mas a transição, a fronteira entre agricultura e indústria e a fronteira entre indústria e serviços, ela se modifica ao longo do tempo, inclusive do ponto de vista das classificações industriais. Isso é importante, principalmente aos que não são tão familiarizados a tratar dados econômicos, pensar que quando se faz essas linhas da década de 50 para cá, né, muita coisa que era agricultura no passado virou indústria hoje, tá certo? E que uma parte da perda de peso da agricultura no Brasil, tem gente até que não entende, fala: pô, o Brasil só produz bens agrícolas, por que a agricultura é só 9% do PIB? Mas é porque não existe mais comércio de bem agrícola. Os únicos bens agrícolas que são vendidos são os orgânicos nas feiras. Porque todo bem agrícola é vendido de uma forma industrializada. E, portanto, ele é contado na indústria. Tá certo? Ninguém vende mais cana-de-açúcar para você moer em casa. Você já compra o caldo de cana industrializado, a água de coco industrializada. Tá certo? Você não compra o suco, a fruta para fazer o suco. Você já compra o suco processado, a maior parte das vezes. Não. Do mesmo jeito, essa fronteira entre indústria e serviços também está se movendo. E muito do que antes era industrial, hoje é serviço, porque não é mais vendido, é alugado, porque não é mais comercializado na forma do produto industrial, e sim servitizado, incluído dentro de um produto que não é mais caracteristicamente industrial. Por exemplo, no jornal, né? Eu estou me alongando nisso porque eu acho que esse entendimento é importante para a gente olhar os números que ficam sendo mostrados aqui. O jornal impresso faz parte de algo chamado indústria gráfica, que era uma indústria enorme no Brasil. Era enorme. Nós tínhamos uma indústria gráfica em termos de composição do emprego muito, muito grande. Cerca de 14% do emprego industrial no Brasil, por volta da década de 70, era de gráficos. Tá certo? Agora, hoje, o mesmo jornal é vendido digital e ele saiu da indústria. Ele não é mais indústria. Tudo bem que está na banca ali alguma coisa, mas o que foi pelo digital deixou de ser indústria. Então, você vai olhar assim: uai, aquilo que contava na indústria agora está contando no serviço. O produto é basicamente o mesmo. É o mesmo jornal. Não é em papel, é digital e assim sucessivamente. Então, eu acho o seguinte: se a gente saiu da crise e estiver em crescimento, a gente certamente realizou blocos de investimento em infraestrutura de grande monta. Tá certo? E, portanto, como a infraestrutura é intensiva usuária de bens industriais, inclusive bens de capital de valor elevado, de valor agregado e valor próprio absoluto elevado, isso provavelmente vai trazer um maior peso para os bens industriais na formação do PIB do país. Depois, eu acredito que, se a economia estiver crescendo, a gente estará experimentando um ciclo de modernização, especialmente em serviços, que é a face mais atrasada da economia brasileira contemporânea, na medida que a agricultura se industrializou, né? E parte dela ainda é uma agricultura familiar, mas que é quase que extra-mercado. Mas a agricultura de maior porte, ela já é de alta produtividade, etc, etc, etc. E não somente na exportação, não somente as commodities. E a indústria que sobrevive no Brasil é uma indústria relativamente mecanizada, automatizada, com algum grau de incorporação de tecnologia. Onde a gente está um pouco ou bastante defasado tecnologicamente é nos serviços. E, portanto, eu imagino que um ciclo de crescimento vai trazer
um período de modernização, inclusive selvagem, problemático, que gerará um desemprego importante nos serviços que no Brasil são muito pouco automatizados, tem muito pouca densidade tecnológica. E, portanto, isso vai significar mais indústria. E, ademais, entendo também, e aí é uma questão de visão, que a saída da crise do Brasil provavelmente dependerá, se a gente sair da crise, quando sair, terá dependido de algum impulso das exportações líquidas, porque dinamicamente eu não consigo enxergar um ciclo de crescimento que não tenha um gatilho apoiado em exportações. E exportação, tradable, é indústria, mesmo que seja uma indústria ultra servitizada, não sei o que pode ser, mas de algum modo isso vai significar mais indústria. Então é evidente que, fazendo um raciocínio muito simples, se eu enxergo que um futuro de saída de crise significa mais indústria, a gente tem que começar a construir as condições de existência de indústria no Brasil desde já, porque senão a gente vai ter um paradoxo, que é um ciclo de crescimento dependente de bens industriais, sem a capacidade de produzir esses bens industriais. Essa maior demanda de indústria dentro do lado da demanda da economia, provavelmente acabará sendo atendida via vazamento posterior, que nós sabemos que tem, como bem mostrou o André, uma capacidade de gerar estagnação, de abortar ciclos de crescimento muito importantes. Então a gente estaria diante de um quadro paradoxal, né? Um otimista que vai imaginar que quando a economia começar a crescer, provavelmente ela não terá um crescimento sustentado, porque haverá um descasamento entre a estrutura de produção e a estrutura de demanda que esse próprio crescimento vai trazer. Tá certo? Nós temos oportunidades, e agora entrou na moda, eu adoro essas frases que entram na moda, e agora entrou na moda uma dizer que o Brasil é especialista, o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? A gente está com uma visão muito pouco autoestima baixa, né? Uma visão pouco positiva do nosso próprio país, e essa frase parece interessante, que realmente existem oportunidades que nós vamos perdendo sucessivamente. Mas ainda existem oportunidades de desenvolvimento industrial no Brasil, e essas oportunidades abrem 3 avenidas que precisam ser exploradas. Essas avenidas são o novo paradigma digital, que é o que me interessa aí daqui a pouco começar a discutir. Uma segunda avenida é dada por um bloco importantíssimo, que significa hoje muito PIB, muito emprego, muita renda, que é o bloco energia, biodiversidade e sustentabilidade, em que nós somos bem posicionados e ainda somos bem posicionados, e, portanto, dá um espaço para avançar a partir de capacitações consolidadas. E uma terceira avenida de crescimento, né, que para a indústria certamente não é difícil trilhar, que é a própria onda de investimento, de expansão da infraestrutura física e social, né, que é um déficit que se acumula, e agora, inclusive, em função da depreciação, né, da obsolescência, esse déficit se acumula mais rapidamente ainda, pela falta de reposição das infraestruturas já totalmente depreciadas, que estão caindo Brasil afora, né? E isso traz, portanto, um espaço importante para a expansão ou reconstituição do tecido industrial no Brasil. E assim, nós teríamos que pensar como grande desafio o que fazer hoje, né, preparatoriamente para abrir de novo um canal de expansão para a indústria brasileira, que vai viabilizar a própria expansão da economia brasileira. Então nós teríamos que reduzir o custo de capital e destravar o crédito, editar marcos regulatórios e programas de ação que funcionem, e aumentar a competitividade sistêmica da economia e promover a integração produtiva internacional, até porque esse é um elemento necessário para me permitir
obter algum tipo de expansão das exportações numa economia que tem déficit de competitividade, tá certo? Então, assim, usando a terminologia do Edson, a integração produtiva internacional é um caminho, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, é um caminho para sair da posição de ser comprado para uma posição mais ativa na busca de mercados internacionais. Não levando produtos embaixo do braço, mundo afora, fazendo marketing, fazendo feira, como alguns acreditam. A Apex acha que é um problema, né? Em que para deixarmos de ser comprados e passarmos a ser protagonistas na venda, a gente tem que exibir a marca brasileira, colocar as cores, mostrar as araras, né? E sair em feiras pelo mundo. Eu não acho que vai ser esse o caminho, e sim participar de integração produtiva, tipos específicos de cadeias que teriam que ser construídas, inclusive, com a liderança brasileira, para que a gente consiga colocar insumos nessas cadeias, ou algumas vezes produtos, mas que a gente consiga botar nossos produtos mundo afora. Pá, não aconteceu nada. Porque então passou tudo, né? Ele acumulou. Então, o que eu vou tentar construir aqui com vocês? Um exercício de precedência lógica, né? Em que eu vou trabalhar com 3 problemas. Está escrito ali, né, diante do atual quadro econômico, o potencial de recuperação da indústria é muito baixo. Tá certo? Existe algo que eu já há algum tempo chamo de doença brasileira, que tem uma característica e que depende talvez de uma forma como a gente enxerga esses 3 problemas que marcam, né, esse ponto muito baixo da trajetória da indústria brasileira. Eu usei aqui produtividade, competitividade e inovação. Eu enxergo um hiato de produtividade. Esse hiato de produtividade é facilmente comprovável no ponto de vista empírico. Acho que o próprio André já mostrou um pouco desse. O diferencial de produtividade, tanto em nível quanto em variação, da indústria da economia brasileira comparativamente a outras, inclusive similares. Nós temos uma deficiência de competitividade que é facilmente verificável pela penetração de importações de manufaturados no próprio mercado brasileiro, como também na crescente dificuldade de acessar mercados externos, salvo para aquele pequeno grupo de produtos em que a gente tem, de fato, determinadas condições muito particulares de produção, e a gente tem uma lacuna de inovação que é muito bem mapeada pela Tutec e por outras evidências que dão a característica de uma indústria imitadora ou pouco inovadora para a indústria brasileira. Então, nós temos, do ponto de vista do que é o resultado da operação de uma indústria, uma situação atual muito ruim. Produtividade abaixo, competitividade abaixo, inovação abaixo. A questão aqui é como associar isso. Então eu posso imaginar que é o hiato de produtividade que causa a deficiência da competitividade, que causa a lacuna de inovação, que retroalimenta o hiato de produtividade. Essa visão, eu vou dizer que é a visão dos produtivistas. Os analistas dessa família dos produtivistas, onde estaria o Krugman, por exemplo, que vão considerar que a origem de tudo é a produtividade. É o problema da produtividade que causa a baixa competitividade. Com pouca competitividade, as empresas não têm acumulação, portanto não têm poder de investimento, não investem em inovação, por isso se defasam em inovação. Sem inovação, a produtividade não avança e realimenta esse ciclo. Uma outra visão
é dos colegas aberturistas. Os aberturistas enxergam as 3 falhas da indústria brasileira, mas enxergam num diagnóstico diferente. E, na verdade, a indústria brasileira é pouco competitiva. Como é pouco competitiva, não tem capacidade de acumulação e investimento, não investe em inovação e, não sendo inovadora, não melhora a produtividade, acumula hiato de produtividade, e o hiato de produtividade alimenta a deficiência de competitividade, e assim o circuito se amplifica, se reproduz de forma ampliada. E eu ainda tenho os colegas inovacionistas, que é o grupo ao que eu sou mais próximo. E aqui tem gente do BNDES, onde o BNDES hoje em dia vive, né? Em que o problema começa na lacuna de inovação, a falta do comportamento inovador, seja por deficiência do sistema de incentivos financeiros e fiscais à inovação, seja por deficiências do Sistema Nacional de Inovação, problemas gerais ligados à inovação no Brasil, ela causa um hiato de produtividade que levam a deficiência de competitividade, que alimenta a lacuna de inovação. Eu preferia não ter que colocar como projeto de pesquisa, né, determinar qual dessas visões é a visão correta. Quem tem o melhor diagnóstico, porque eu acho que não é uma competição entre diagnósticos. Na verdade, eu acho que eles estão todos em interação e esses problemas todos realmente existem. Eu prefiro olhar algo de natureza diferente, né? Então, eu tenho retroalimentações entre competitividade, produtividade, lacuna de inovação, hiato e tal, etc. E, fundamentalmente, eu preciso pensar em características. Vou botar tudo isso aqui logo. Um regime macro que é apoiado em juros, câmbio, políticas fiscais contracionistas, é a essência do novo consenso, mencionada pelo André. Esse regime macroeconômico, com variações, vem governando a economia brasileira já desde meados da década de 90, né, e que ganhou sua expressão mais definitiva em 99, né, com a adoção do tripé, mas de todo jeito já são 20 e tantos anos, né, em que a indústria brasileira é governada por um regime macro que é totalmente hostil, e isto é a verdade, é totalmente hostil à realização da atividade produtiva no território nacional. Se ele trouxe efeitos positivos do ponto de vista da estabilização, tá certo? Pode-se considerar o balanço final, o custo industrial que ele trouxe foi pago pelos benefícios estabilizadores da economia. Mas como ele tão pouco trouxe esses benefícios na forma de crescimento mais sustentável ou uma melhora nas características distributivas da nossa economia, ou que seja, então muito provavelmente nós aderimos a um modelo de estabilização que não promoveu seus objetivos macroeconômicos propriamente ditos e ainda criou um ambiente industrial altamente inviável para a sustentação dessas atividades no Brasil, seja em função dos problemas relacionados a preços relativos, que o câmbio, em muito tempo, muita parte, em uma parcela importante desses anos, né, ele sempre esteve no patamar mais apreciado e, obviamente, cobrando um preço em termos de competitividade muito alto, assim como a contração de demanda trazida por uma política fiscal que mirou e obteve, inclusive durante o período, superávit, e ademais taxas de juros extremamente elevadas que, pelo mecanismo que o André explicou, tentavam fazer, né, uma estabilização da economia, mas que, como você bem mostrou, não levou nem a crescimento, nem a estabilização propriamente dita. E, além do regime macro, um regime competitivo
completamente distorcido. Essa é a dimensão microeconômica da gestão da economia brasileira, da política econômica brasileira. Tem uma face de gestão macro, que mexe lá com as variáveis macro, mas tem a face da gestão microeconômica, que acumula distorções absolutamente, em alguns casos inexplicáveis, tá certo? Que trazem impactos industriais muito pesados. Essa lista aqui, ela poderia ser enorme. Eu só coloquei 3 para caber na caixinha e poder arrumar o desenho. Então, eu coloquei 3 muito importantes. Um sistema tributário, que eu chamo de pró-verticalização das empresas. Então, a gente está falando de tributação, falando das questões federativas, ou isso ou aquilo, da carga fiscal pequena ou baixa, da cunha fiscal, do que seja. Falando da dimensão micro do regime tributário brasileiro e suas implicações microeconômicas. As deficiências existentes, principalmente no sistema de cobrança dos tributos indiretos, que são muito relevantes no Brasil, elas desincentivam as empresas a adotarem formas menos verticalizadas de organização da produção. E deixaram o sistema industrial brasileiro com a cara da indústria da década de 80, da década de 70, em que a ideia de construção de cadeias de interação entre vendedores e fornecedores, e nem mercantil, é o que você quiser, mas que dificulta pesadamente que você monte cadeias longas de relacionamento interindustrial no Brasil. Se o cara comprar, fizer alguma coisa, vender para outro, e vender para outro, vender para outro, vai gerando uma massa de impostos não recuperáveis que inviabiliza o negócio. Então, esse é um aspecto muito importante, porque congelou a organização industrial no Brasil em condições que são muito mais próximas daquelas que existiam na década de 70, na década de 80. Depois, a gente tem uma estrutura de proteção, que fala assim, o Brasil é fechado, ou há protecionismo, então, não estou entrando no mérito do grau de proteção, quanta proteção existe no Brasil. Mas a nossa estrutura de proteção, quando a gente olha a proteção efetiva, ela é anômala, que é um nome que eu tive que procurar muito para encontrar, porque o nosso grande André é um especialista, professor de economia internacional, e sabe do conceito de escalada tributária. E a escalada tarifária? A escalada tarifária é uma técnica de promoção de substituição e importação que foi praticada internacionalmente, em que você tarifa mais o produto final do que o insumo, de modo a incentivar o produtor a fazer no país o produto final. E nós temos no Brasil uma proteção efetiva anômala, que é o contrário, é a anti-escalada, em que muitos insumos são mais protegidos do que os produtos. Nós temos um grau de proteção ao aço maior do que ao bem de capital, ao básico petroquímico maior do que ao artefato plástico, tá certo? Ao alumínio primário maior do que o transformado em alumínio. E isso traz uma distorção em termos do esquema de rentabilidade das atividades industriais, que é uma das principais razões para o que a gente enxerga como a especialização regressiva na indústria brasileira. E depois nós temos externalidades escassas, caras e de baixa qualidade. Esses elementos do regime macroeconômico, do regime competitivo, do regime microeconômico, produzem uma rigidez estrutural no longo prazo em que a nossa estrutura produtiva não consegue se ajustar aos preços relativos, aos novos produtos que surgem, né, às inovações em termos de novos setores produtivos e assim sucessivamente, e a gente mantém uma estrutura produtiva que é basicamente a mesma ao longo de todo esse grande período de crise que nós estamos aqui mencionando. E, portanto, eu teria essas situações que eu estou tentando construir aqui. A lacuna de inovação, ela obriga a indústria
nossa indústria a competir exclusivamente ou prioritariamente naquilo que é o padrão de concorrência custos. Ela é obrigada, por falta de inovação do produto, por falta de inovações que permitam a diferenciação do produto, a customização e assim sucessivamente, isto é, pela produção de bens commodities, e não são só as commodities de alta escala, né, mas na têxtil é a têxtil commodities. Nos bens manufaturados, em geral, são as versões mais simples desses bens, assim sucessivamente, a gente então cai na armadilha do baixo custo. Uma formação industrial que tem custo alto, obrigada a competir em custo. Isto é, obrigada a competir naquilo que ela é mais frágil, ela não vai ganhar nunca. E, obviamente, nós estamos em competição com a indústria asiática há 20 anos, e a cada rodada, a cada ano, a cada par de anos, a dianteira do sistema de produção asiático cresce em relação à nossa. E nós vamos perdendo competitividade, em parte porque não conseguimos escapar de competir em custo, quando não é essa a nossa vantagem industrial. Do lado de cá, a deficiência de competitividade produz uma doença, que é parte da doença brasileira, que é o desadensamento dos bens e serviços, que a gente, por meio de um conjunto de ações, inclusive de política industrial, que eram questionáveis e hoje são questionados, a gente mantém alguma atividade produtiva, mas em desadensamento crescente, tá certo? As nossas cadeias produtivas cada vez mais esburacadas. E, por fim, o que para mim é a causa de todos os problemas, um comportamento do setor produtivo que é estrategicamente voltado para minimizar investimentos. Então nós temos um sistema empresarial minimizador de investimentos. A tomada de decisão tem como objetivo prioritário investir o mínimo possível e mobilizar o mínimo possível de capital. E no sentido da conjugação desses três elementos, nós nos condenamos a uma trajetória de especialização regressiva da qual não conseguimos encontrar saída, e que é interessante que se conclua que a especialização regressiva ela ocorreu tanto na década de 90, debaixo de uma política econômica dita liberalizante, quanto na década do 00, nos anos PT, tá certo? Em que, independentemente de uma retórica um pouco diferente, na prática não conseguiu, ou não quis, ou não pôde evitar que esse processo de especialização regressiva permanecesse. E a questão, então, e aqui com isso eu vou terminar, como superar? Olha, eu tenho, como a gente viu, aquelas diversas visões diagnósticas do problema da indústria brasileira, os produtivistas, os aberturistas, os inovacionistas. E, obviamente, na hora de propor soluções, cada um traz a solução para o seu plano diagnóstico. Então, eu tenho os inovacionistas acham que a gente vai superar aqui na política de inovação que visa agregar valor, concorrer em qualidade, etc, etc, etc. Então, os inovacionistas entendem que é necessário construir condições institucionais para que a inovação seja finalmente um objetivo estratégico das empresas brasileiras, o que não vai acontecer nunca enquanto elas forem minimizadoras de investimento, no meu modo de ver, tá certo? Porque aqui se quebraria a armadilha do baixo custo e ia permitir readensar e quebrar a especialização regressiva, sair do quadro de rigidez estrutural do longo prazo. Eu tenho do outro lado, onde está aqui o Edson, né, que é os que olham pelo lado da competitividade. Falar, olha, dado o desnível, a deficiência de competitividade, eu tenho que fazer uma política de conteúdo local
para obrigar a produção nacional, para que a partir daí, tipo indústria nascente, a gente consiga evoluir para parâmetros melhores de competitividade, até alinhar ou fazer um emparelhamento com a indústria internacional e quebrar esse circuito da doença brasileira por esse lado aqui do desadensamento. E eu entendo que, na verdade, a gente tem que mexer aqui. O que precisa ser transformado é a estratégia minimizadora de investimento do setor empresarial brasileiro, que, diga-se de passagem, não é uma característica que dependa da morfologia empresarial. A empresa nacional funciona de algum jeito. A empresa multinacional, quando vem para o Brasil, ela é minimizadora de investimentos também. Ao passar a fronteira brasileira, ela adota imediatamente o comportamento de postergar a imobilização do capital. Então, essa é uma característica operacional do capitalismo brasileiro. Ele, por diversas razões, em parte compreensíveis até, historicamente falando, né, o sistema capitalista brasileiro, ele tende a punir as empresas muito assodadas no investimento. As empresas que, por exemplo, percebem que a economia está entrando em crescimento e tentam investir na frente para construir capacidade, modernizar, para ganhar uma fatia maior daquele mercado que virá à frente, em geral quebram a cara. Por quê? O crescimento aborta e ela fica com capacidade ociosa. Então o que o cara faz? Ele espera aquele ciclo de crescimento se confirmar completamente para investir. Chega atrasado. E durante a fase inicial da expansão, ao invés de construir capacidade, ele sobreutiliza a capacidade existente. E a ponto de, isso a gente só percebe no trabalho de campo, visitando empresas, etc., que demonstra isso com muita facilidade, a ponto de ligar fábricas desligadas. O Brasil tem muitas fábricas, hoje, muitas fábricas estão desligadas, máquinas desligadas. Quando a economia cresce, o cara vai lá, em vez de investir numa fábrica nova, ele liga a fábrica velha. Conclusão, o crescimento, ao invés de trazer o benefício da renovação do capital produtivo e, portanto, a nova produção ser mais eficiente, na verdade, o crescimento faz com que se ligue as fábricas velhas mais ineficientes e você faz uma expansão a custos crescentes como se tivesse em plena capacidade. Então, concluindo, aqui só vai mudar quando o regime macroeconômico se tornar um regime pró-investimento, o que demanda fundamentalmente uma radical melhoria nas condições de acesso a crédito de longo prazo no Brasil, tá certo? E o regime competitivo retirar essas distorções que normalmente levam as empresas a serem muito prudentes na tomada de decisão de investimento. É isso aí. Obrigado.